Amados irmãos e irmãs, hoje nos voltamos para um dos capítulos mais belos e significativos do Evangelho de João, o capítulo 4, versículos 1 ao 54. Neste texto, encontramos Jesus em um encontro transformador com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó, e também no relato de um milagre em Cafarnaum. É um capítulo repleto de revelações espirituais, que nos ensina sobre a verdadeira adoração, a água viva que sacia para sempre e o poder da fé no Filho de Deus. O cenário inicial nos mostra Jesus cansado da caminhada, assentado junto ao poço. A cena simples revela sua plena humanidade, mas também abre espaço para um diálogo eterno. Ali, uma mulher samaritana se aproxima para buscar água. O encontro, aparentemente casual, se torna palco de uma das mais poderosas declarações de Cristo. Ele é a fonte da água viva. A conversa revela muito mais do que palavras. Jesus ultrapassa barreiras culturais, sociais e religiosas ao se dirigir a uma mulher samaritana, algo impensável para um judeu da época. Ele mostra que a salvação não está limitada a tradições ou locais de culto. A salvação é um dom de Deus acessível a todos os que creem. É nesse diálogo que ouvimos: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. O impacto desse encontro foi tão grande que a mulher deixou seu cântaro e correu à cidade, anunciando que havia encontrado alguém que lhe disse tudo sobre sua vida. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa de seu testemunho. Depois, ao ouvirem o próprio Cristo, afirmaram: agora cremos, não somente por causa do que disseste, pois nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João 4:42. Mas o capítulo não termina ali. Na Galileia, Jesus é procurado por um oficial cujo filho estava à beira da morte. Esse homem implora por um milagre. A resposta de Jesus é simples e profunda: vai, o teu filho vive. O oficial creu na palavra do Senhor e, ao retornar, encontrou seu filho curado. Esse episódio nos ensina que a fé verdadeira não depende apenas de sinais visíveis, mas da confiança na palavra viva de Cristo. João 4:54. É um convite para todos nós: beber da água viva que é Jesus, aprender a adorar em espírito e em verdade, dar testemunho de sua graça e confiar plenamente em sua palavra. Prepare, portanto, o seu coração, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 ao 54. Permita que esta passagem fale profundamente à sua vida, trazendo renovação espiritual, esperança e fé. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conheceras o dom de Deus, pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os filhos e o gado? Jesus respondeu: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede.
porque a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar de adoração. Disse-lhe Jesus: Mulher, vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Nisto vieram os discípulos e se maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, dizendo aos homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os discípulos rogaram: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam: Trouxe-lhe alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede as terras, já brancas para a ceifa. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que cremos, porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, pois Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando à Galileia, os galileus o receberam, vistas as coisas que fizera em Jerusalém na festa, pois também eles tinham ido à festa. 2ª vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Então Jesus disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e disseram: O teu filho vive. Perguntou-lhes a que hora melhorara. Disseram: Ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este 2º milagre, quando ia da Judeia para a Galileia. O capítulo 4 de João nos apresenta um encontro transformador entre Jesus e a mulher samaritana.
Um diálogo que começa com um pedido simples: dá-me de beber, e se torna uma revelação profunda sobre a identidade de Cristo e a vida eterna. Jesus, cansado do caminho, mostra que a sua missão não tem fronteiras. Ele ultrapassa barreiras sociais, culturais e religiosas para alcançar corações sedentos. Ao falar da água viva, Jesus mostra que a verdadeira satisfação da alma não está em poços terrenos, mas nele mesmo. A mulher, que buscava apenas saciar uma necessidade física, é confrontada com a realidade espiritual de sua vida e com o convite para encontrar algo que jamais poderia ser retirado: a fonte de água que jorra para a vida eterna. Nesse encontro vemos a graça de Cristo, que revela a verdade sem condenação, mas com amor que transforma. Ele conhece a história daquela mulher, seus fracassos, dores e segredos, e ainda assim lhe oferece salvação. Essa atitude nos lembra que não existe passado ou erro grande demais que possa afastar alguém da graça de Deus. Outro ponto marcante é a revelação sobre a verdadeira adoração. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não se trata de lugar físico, mas de uma entrega sincera do coração. A adoração verdadeira vai além de rituais. Ela nasce da intimidade com o Pai, fundamentada na verdade revelada em Cristo. A mulher samaritana se torna testemunha imediata da graça que recebeu. Ao deixar seu cântaro, corre à cidade e anuncia a todos sobre Jesus. Isso nos ensina que quem encontra a Cristo não guarda a experiência para si, mas compartilha. Seu testemunho simples levou muitos a crerem e depois, ao ouvirem o próprio Senhor, reconheceram: Ele é o Salvador do mundo. O capítulo ainda relata o encontro de Jesus com o oficial cujo filho estava enfermo. Ao ouvir a palavra de Cristo, ele creu, antes mesmo de ver o milagre acontecer. Essa fé confiante nos desafia a crer não apenas quando temos sinais, mas a confiar na palavra viva do Senhor. O resultado foi cura, salvação e fé para toda a sua casa. João 4 nos convida a beber da água viva, a adorar em espírito e em verdade, a testemunhar com coragem e a confiar plenamente na palavra de Jesus. Que possamos viver essa experiência diariamente, lembrando que Ele continua a oferecer graça, esperança e vida eterna a todos que creem. O encontro de Jesus com a mulher samaritana nos ensina que Deus está disposto a nos encontrar exatamente onde estamos. Muitas vezes buscamos preencher o vazio do coração em fontes erradas: trabalho, relacionamentos, bens materiais. Mas nada disso sacia a sede da alma. Apenas Cristo é a fonte de água viva que satisfaz plenamente. Assim como aquela mulher, também carregamos feridas e histórias que nos envergonham. Mas Jesus não nos rejeita. Ele revela a nossa verdade e nos oferece graça e perdão. Isso nos desafia a abrir o coração diante dele sem medo, sabendo que somos amados não pelo que fizemos, mas porque ele nos chama para uma nova vida. E verdadeira adoração, como disse Jesus, não está em lugares ou tradições, mas em espírito e em verdade. Isso significa que podemos adorar a Deus em qualquer circunstância, no lar, no trabalho, em meio às lutas. A adoração sincera transforma nossa rotina, pois nos lembra que o Senhor está presente em cada detalhe da vida. Por fim, aprendemos com a mulher samaritana que o encontro com Cristo não pode ser guardado só para nós. Ela correu para compartilhar a boa notícia e muitos creram por causa do seu testemunho. Da mesma forma, somos chamados a falar de Jesus com simplicidade no nosso dia a dia, levando esperança a outras pessoas. Amados irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre João 4:1-54, somos lembrados de que Jesus é a fonte de água viva que sacia nossa sede mais profunda. Ele não olha para nossas falhas, mas nos convida a experimentar graça, perdão e transformação. Sua palavra continua ecoando:
Quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Que essa mensagem inspire você a buscar diariamente essa água viva, a adorar a Deus em espírito e em verdade e a compartilhar o Evangelho com aqueles ao seu redor. Assim como a mulher samaritana impactou toda a sua cidade, também nós podemos ser instrumentos para levar vida e esperança. Irmãos e irmãs, a palavra nos ensina em Mateus 5,14 que somos a luz do mundo. Cada vez que você se inscreve neste canal e ativa o sininho, está escolhendo caminhar diariamente na luz da palavra de Deus. E ao deixar o seu gostei, você ajuda para que esta mensagem alcance muitas outras pessoas, levando esperança, fé e a verdade de Cristo a corações que necessitam. Participe desta missão conosco. Inscreva-se, curta o vídeo e compartilhe a luz que não pode ser vencida pelas trevas.